O Dia das Mães é uma data importantíssima, não apenas porque a gente quer comemorar, lembrar ou passar momentos com as nossas mães, mas também e principalmente para o comércio. Você, como designer e solucionador de problemas, tem que ter essas datas em mente, não para criar posts comemorativos que não dão o menor resultado para o seu cliente, mas sim para pensar em um design que o ajude a vender mais nessas datas. Esse deve ser o seu objetivo principal quando for criar qualquer design. Eu sou J1711, seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alto. Agora que você já é um inscrito aqui do canal, deixa um like e manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Antes da gente começar, deixa eu colocar aqui meu super poder. Gostou, né? O tamanho do nosso post vai ser em pixels, 1080 de largura por 1350 de altura. Esse é o tamanho padrão daquele post grande que você vê no Instagram. Para a gente poder começar esse design, a gente tem que ter ideia de para quem vai ser criado isso. Por quê? Isso pode ser criado para várias empresas diferentes. Pode ser um post do Dia das Mães para uma loja de bebê, para uma loja de roupa, para um bar, para um restaurante, para uma pizzaria ou até para um pet shop. Você tem que ter isso em mente para poder dar o foco e o destaque máximo, uma imagem que gere uma experiência, que gere uma conexão com o cliente. Como a gente vai criar aqui sem um briefing, eu vou ir dando algumas ideias durante o processo de criação. Eu vou tentar criar um post que seja genérico para o Dia das Mães, onde eu troque simplesmente a imagem do meio e transforme esse mesmo post em um post de pizzaria, em um post de pet shop e em um post de loja de bebê, por exemplo. Vamos começar pelas imagens. Eu já separei uma aqui que eu gostei bastante. Olha só que fantástica essa imagem. Feliz Dia das Mães. O que você entende quando olha uma imagem dessa escrito Feliz Dia das Mães? Eu tenho certeza que o que você entende é o mesmo que eu quero sugerir, que é simplesmente a mulher que não tem filhos, mas que tem cachorro e considera o cachorro como um filho. Essa imagem para um pet shop é sensacional para você usar no sentido de Feliz Dia das Mães. Ou essa daqui, por exemplo. Olha que fantástica essa imagem. Tem tudo a ver. Então eu vou usar uma dessas imagens, ou essa, para o post do pet shop. Pronto, separei aqui as imagens, são essas três que eu vou usar. Essa daqui, padrão, clássica, genérica. Essa daqui, voltada para um pet shop. E essa daqui, voltada para uma loja de bebê. O design vai ser o mesmo. A única coisa que eu vou mudar vai ser a imagem central, para você entender que o design simplesmente tem que ter o foco na venda, na solução do problema do seu cliente, que é vender o produto dele. É um post comemorativo, mas ao mesmo tempo é um post comercial. As imagens estão separadas. Vamos selecionar aqui algumas paletas de cores. Tem que ser feminino, tem que ser suave, tem que ser gentil. Sendo assim, que cores você acha que eu devo usar aqui? Comenta aí embaixo que eu quero saber que cores você usaria no seu projeto. Eu vou usar aqui cores pastéis, cores mais suaves, cores mais leves, justamente para dar a leveza de alegria, de feminilidade, coisas nesse sentido, porque é Dia das Mães, então tem que ser algo suave, tem que ser algo simples. Para isso, eu vou selecionar três cores que eu quero usar nesse projeto. A primeira vai ser um rosinha mais avermelhado, não tão rosa para não ficar tão infantil, tem que ser um rosa mais avermelhado. Não sei se vai dar para ver a cor exatamente como ela é, por causa da gravação, dos filtros, enfim. Mas eu vou tentar usar aqui um rosa mais mulher, mais adulto. Vamos deixar assim esse tom por enquanto, depois a gente vai trabalhando ele até chegar no tom que eu quero. Outra cor que eu quero também é uma cor mais areia, corda, mais ou menos assim. A terceira cor que eu quero usar também é o branco. Essas são três cores que eu quero de fundo, vamos imaginar assim. Eu ainda tenho que ter uma cor de contraste, porque essas três cores, por mais que elas se sobreponham, eu não tenho contraste. É uma cor muito suave, muito leve, eu não vou ter contraste aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas, vou duplicar e o rosa eu vou escurecer mais ou menos no mesmo tom, tentar aqui chegar mais ou menos próximo do mesmo tom do rosa, um pouco mais escuro, talvez quase um vinho aqui, tá vendo? E o bege, vamos chamar essa cor aqui de bege, ok? Para todo mundo entender, sem ficar dando nome às cores aqui, para não dificultar o nosso tutorial. Vamos pegar esse bege e vamos transformar ele aqui num marrom, quase um marrom café, beleza? Agora sim, a gente tem 5 cores aqui para trabalhar, cores de fundo e cores de contraste. São cores que vai dar para se trabalhar muito bem
vai dar leitura, vai ter contraste, vai ter suavidade, vai ter leveza, vai ter tudo aquilo que eu já tenho mencionado aqui desde o início que eu quero nesse design. Vou deixar essas cores aqui salvas no cantinho, porque eu vou usar ela quase o tempo todo. Agora, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar pelo fundo. Aqui nesse ícone embaixo, você vai clicar e vai vir aqui em Solid Color, ou cor sólida, e vai pegar o rosa, ou alguma das cores que você definiu aí, tá? Eu vou exemplificando nas cores que eu usei, mas você vai usar as cores que você selecionou para o seu projeto, ok? Vou pegar esse rosa aqui como fundo, já vou fazer o seguinte, para facilitar aquilo que a gente está vendo que está sendo criado, eu já vou trabalhar essas imagens, já vou remover o fundo delas, para a gente conseguir ver o que está sendo criado. O que eu vou fazer? Com o botão direito em cima da imagem, eu vou converter ela em um Smart Object. Vou dar um clique duplo e um OK para abrir essa imagem. Agora, com essa ferramenta aqui, ó, Object Selection, eu vou posicionar ela aqui em cima do assunto, que é o abraço, e vou clicar. Ele vai criar essa seleção e vou criar uma máscara nesse botãozinho aqui. Vamos trabalhar essa máscara, porque se a gente colocar isso aqui num fundo preto, só para você ter uma ideia, olha só que recorte mais mal feito. Clica 2 vezes aqui sobre a sua máscara e a gente vai entrar nessa área de edição de máscara aqui. Essa ferramenta aqui é onde a gente vai remover as cores do cabelo. Olha só, ainda não tá bom, mas a gente já vai melhorar isso aqui, tá? Vou diminuir o size aqui para não estourar muito a parte do cabelo do homem. É só o contorninho, tá? Não precisa exagerar aqui nesse contorno. O que a gente vai fazer aqui? Aumentar o raio, marcar essa opção Smart Radius, aumentar o contraste, vou diminuir aqui o Shift Edges e vou dar um OK. Feito isso, eu quero recortar essa transparência que tem em volta para a gente não ter esse excesso de imagem aqui. Segura o Ctrl, clica aqui sobre a máscara para ele fazer a seleção somente da máscara. Aperta a tecla C para usar a ferramenta de corte e dá 2 Enters. Dá um Ctrl S para salvar o seu Smart Object e você já vai ter aqui a imagem recortada dentro do seu design. Agora a gente vai repetir o processo nas outras 2 imagens. Agora a gente já tem aqui as 3 imagens que a gente vai trabalhar dentro do nosso projeto sem fundo. Vamos começar por essa daqui, que vai ser a tradicional. Eu vou adicionar uma máscara nessa imagem. Vou pegar aqui a ferramenta Gradiente. Aqui em cima eu vou clicar, ele vai abrir aqui os ajustes de cor. Eu quero que seja no preto e aqui pode ser preto também ou no branco, tanto faz. Eu vou colocar aqui o meu gradiente antes do final da borda da imagem, porque assim ele vai tirar totalmente aquela borda feia que a gente não quer no nosso projeto. Quanto maior você aumentar essa linha, mais suave vai ficar esse gradiente. É assim que eu quero que essa imagem fique. E vou adicionar outro gradiente, só que agora nesse botão aqui dos ajustes, você vai clicar, vai adicionar um gradiente, na cor branca mesmo, já tá ali, só que vai ser radial. Olha só que já criou ali um efeitozinho, tá vendo? Vou marcar essa opção Jitter e vou aumentar um pouco aqui. Ainda não tá do jeito que eu quero, ainda não ficou legal. Então eu vou aumentar isso aqui um pouquinho mais para os 50 e já melhorou. É isso que eu quero. Quais informações eu vou ter aqui de texto? Eu vou ter um mães, que é onde eu vou colocar bem grande aqui no meio. Esse aqui é o nosso foco principal, é a palavra mães. Eu ainda vou duplicar esse texto e escrever Feliz Dia das. Não é nessa fonte que eu vou deixar, então pode ficar tranquilo que eu já vou alterar. Vou encontrar uma fonte que seja interessante, porque tem muita combinação de fonte que eu tô vendo aí na internet que chega a dar nojo. É horrorosa e vocês ainda continuam usando essas combinações aí. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre essas combinações aí que vocês estão fazendo. E vou ensinar isso de uma vez por todas para vocês pararem de usar essas combinações de fonte horrorosa que não dá nem para ler. Que fonte que eu vou usar aqui? Eu tenho algumas fontes aqui, ó. Vamos ver essa Kitten Light, ó. A primeira aqui já ficou legal. Fall in Love. Fall in Love também ficou legal. Mas eu tenho mais algumas aqui, ó. Bernadette Rule. Interessante, mas tá meio clichê. Tá meio batida já essa fonte. Cheryline. Ó, Cheryline. Outra combinação horrorosa. Dá para usar em situações muito específicas. Mas nesse caso aqui não vai ficar legal. Vendetta. Ó, essa fonte também é legal. Combinou. Yellowtail, suave, simples. Vamos usar essas aqui que eu vi, que é ou Kitten Light ou Fall in Love. Vai ser Kitten Light. Vamos usar Kitten Light no tamanho. Vamos aqui usar a proporção áurea no texto, porque isso dá uma harmonia gigantesca e você não tem ideia. Se você não sabe como usar a proporção áurea na tipografia, clica no card aqui em cima que tem um vídeo fantástico que eu ensino como fazer isso de uma forma muito profissional e muito simples. Eu vou usar o seguinte, eu vou colocar 89 no Feliz Dia das e no Mães eu vou usar 144. Olha só que não deu a combinação que eu queria, então eu vou diminuir
diminuir esse 89 para 55. Já é isso que eu quero. Agora, como já está no tamanho da proporção áurea, eu junto os dois, dou um Ctrl T e aumento para o tamanho que eu quiser, porque isso vai criar a harmonia que eu queria. O Feliz Dia das vai ser o quê? Vai ser num tom mais escuro? Vai ser no bege? Ou vai ser no marrom? Tá vendo que quase nenhuma dá um contraste legal? Vamos colocar no bege e o mães, vamos ver se nesse aqui vai ficar legal. Não fica legal, tá vendo? Já a gente ajusta isso, tá? Não se preocupa com isso agora. Vamos focar aqui na estrutura primeiro. Eu vou colocar o logo, vamos imaginar que é o logo da empresa, tá? Pronto, o logo tá aqui, eu vou só colocar um branco, sobreposição de cor branca. Esse logo vai ficar mais ou menos aqui. Tem uma coisa que é importante para mim, que é colocar a proporção áurea. Pronto, tá adicionado aqui a minha proporção áurea. Isso é importante para mim porque eu gosto de me guiar por essas linhas para saber onde é que estão as informações, aonde o cliente vai bater o olho primeiro. Tudo isso para poder me auxiliar a criar uma harmonia maior no meu projeto. E isso é uma opção minha, eu que gosto de trabalhar dessa forma. Agora é colocar aqui em cima uma informação que é relevante para mim, que é a data. Vou colocar aqui a data, que é 7 de maio, um pouquinho maior, tem que ser no 34. Se você não sabe por que eu estou usando esses números específicos aqui, é só você assistir o vídeo do card que eu acabei de mencionar sobre proporção áurea, tá? Aqui na separação, eu quero aumentar isso aqui, 200. Um pouquinho melhor, vou colocar aqui também centralizado ao logo. O que mais que eu quero colocar? Vou subir aqui essas informações, por quê? Porque eu tenho que ter informações do meu cliente embaixo. Do jeito que tá aqui, já é considerado um post comemorativo, tá? Só que não é post comemorativo que a gente está criando. A gente está criando um post comercial para ajudar o cliente a vender. Eu vou subir essas informações um pouco. Eu já vou diminuir essa imagem porque ela está muito grande. Não é tão grande assim. Tem que ser destaque, mas não tem que ser tão destacado assim. Já vou ajustar as cores também. Não precisa se descabelar aí porque não está dando para ler, ok? Fica tranquilo que eu já vou ajustar tudo isso. Um ponto muito importante para o meu cliente é fazer os clientes dele saberem que existe uma promoção do Dia das Mães. E tudo que você comprar até 7 de maio tem 10% de desconto, por exemplo. Como que a gente vai fazer isso? Vai adicionar um texto aqui embaixo, muito simples. Até 7 de maio, tudo com menos 10%. Mas isso aqui tá pobre. Eu quero colocar esse 10%, menos 10%, numa tagzinha de oferta. Vamos achar uma aqui. Olha só, quantas opções a gente tem aqui. Tem assim, com destaque, tem assim. Vamos escolher aqui uma rapidinho. Olha só que sensacional esse aqui. É essa aqui mesmo que eu vou usar. Em formato de coração. Vamos copiar só a imagem e vamos passar para cá. Agora vem aqui uma parada muito legal que vai ser o posicionamento dessa tag aqui no 10%. É aqui que vai vir um detalhe importante que vai chamar a atenção do cliente. Depois a gente vai ajustar isso aqui com mais calma, vai deixar isso mais bonito, vai colocar a sombra. Pode ficar tranquilo aí, não fica ouriçado porque tá ficando feio por enquanto, tá? É assim que começa o design. O seu design no começo fica feio, depois ele vai ficando bonito. Depois você vai ajustando os detalhes e deixando ele com um cara mais profissional. Até 7 de maio, tudo com o quê? Menos 10%. Vou tirar aqui o 200 porque eu não quero 200. Não quero que esse 200 aqui apareça agora. Esse 10% vai ficar em que cor? Pode ficar aqui no vermelho. Melhor ainda, vamos fazer o seguinte. Essa imagem aqui, a gente vai colorir para deixar naquele tom de vermelho que a gente colocou ali em cima. Um pouquinho mais rosado, um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais escuro. Como é que vai ficar isso aqui, cara? Vai ficar lindo. Mais escuro, um pouquinho mais apagado, um pouquinho mais rosado e tá perfeito. Se você não sabe como que eu fiz isso, é o seguinte. Você aperta Ctrl U, ele vai abrir essa janelinha de Full Saturation e você vai clicar aqui, Colorize, e vai ajustar até encontrar a cor que você quer. Agora eu posso voltar o meu menos 10% para uma cor que dê contraste, seja o bege, seja o branco. Eu prefiro o bege, tem o rosa também, que dá essa cor mais feminina. Pronto, pode ser assim mesmo. Vamos ajustar aqui esse detalhe que está me incomodando muito. Não vai dar para a gente usar esse gradiente aqui, eu vou ter que criar de outra forma. Vou apagar, vou criar aqui uma forma, uma elipse aqui atrás, na cor branca. Você depois vai vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Converte um Smart Object para você conseguir ajustar o desfoque sempre que quiser. Se ficar muito desfocado, você diminui. Se ficar um pouco desfocado, você aumenta. E aqui você trabalha o seu desfoque. Por quê? Eu vou usar dessa forma, porque agora eu posso posicionar onde eu quiser, sem que ele fique ali embaixo atrapalhando o meu design. Se eu subir a imagem, eu também posso subir
o meu gradiente, olha só. Olha só que fantástico isso. Eu vou trocar isso aqui, ó, esse 7 de maio, tá nada a ver aquilo ali. Vamos colocar aqui promoção. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o logo e vou centralizar o promoção. Esse promoção aqui pode ficar pequenininho, não tem problema, tá? Ficou interessante do jeito que tá aqui. Poderia ser grande também, não tem problema, pode ser grande, desde que você saiba o que esteja fazendo. Só que o foco não é o promoção. Promoção é um plus, é um adicional ali. O que importa agora é a experiência. Feliz Dia das Mães, porque isso vai fazer com que a pessoa bata o olho e vai lembrar que a mãe dele vai ficar feliz com o presente. E se ainda tiver 10% de desconto, sensacional, o cara vai economizar e ainda vai deixar a mãe dele feliz. Esse é o foco de você criar um design que dê resultado. Existem muitas variáveis em relação a isso, mas vamos trabalhar a partir desse conceito, ok? Vamos fazer o seguinte, o logo é importantíssimo que tenha, então a gente vai posicionar esse logo aqui embaixo, porque é uma assinatura. O cliente tem que ver todas as informações primeiro e depois onde é que ele vai comprar com 10% de desconto. Para isso, o promoção pode manter aqui em cima. As informações eu preciso subi-las. Essa promoção vai ficar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos agrupar todas essas informações aqui, que são as informações de texto. Vamos colocar o nome na pasta de texto, porque toda vez que a gente precisar tirar, tá aqui. Imagem, a gente vai ajustar, vai colocar dentro dessa pasta escrito imagem. E aqui, fundo. Vamos deixar as coisas todas organizadas, porque é assim que um profissional trabalha. O promoção, eu já vou ajustar ele, eu ainda não sei onde é que eu vou colocar, mas eu já vou ajustar isso. A imagem pode subir um pouco, pode ficar aqui na linha da proporção áurea. O texto também pode subir um pouco. Olha só que o Mães, ele encaixou perfeito aqui nessa linha, é aqui mesmo que ele vai ficar. Até 7 de maio, eu quero colocar isso aqui mais perto e preciso ajustar esse 10% e essa imagem aqui para ficar um pouco melhor. Dá para ler que é Dia das Mães, a tag tá bem aqui, ó, na proporção áurea, tá vendo só? É mais ou menos isso que eu tô tentando fazer aqui. Não é o 10% que vai ficar, mas o coração vai ficar ali. Então isso aqui já é importantíssimo que esteja ajustado. Pronto, já ficou com um aspecto um pouco melhor. Tá pronto? Não, não tá pronto. Esse aqui é só a estrutura, é basicamente isso que eu quero, dessa forma que eu quero que fique. Agora é que a gente vai trabalhar isso aqui de um jeito que vai deixar isso profissional. Primeira coisa que eu preciso ajustar, que me incomoda demais ficar olhando isso aqui, é esse barbante passando por um lugar onde ele não deveria. Outra coisa que está me incomodando muito é o tom de pele dessa imagem, tá horrível. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar na imagem, cuidado para não selecionar a máscara, Filter, Camera Raw Filter. Vamos fazer ajuste profissional aqui, tá? Não vamos fazer ajuste de amador não, porque isso aqui não é tutorial de amador, é tutorial de profissional. Primeira coisa que a gente precisa ajustar é o tom de pele. Tá muito amarelado, tá muito quente. Tem que deixar um pouco mais suave aqui, ó. Senão ela vai ficando muito amarelada, começa a ficar feio. Muito claro também fica feio. Então vamos ajustar aqui num ponto onde tem um equilíbrio de brancos. Outra coisa, aumentar a claridade, diminuir a textura para não parecer essas rugas aí, não parece que a mulher é tão velha assim. Nenhuma mãe gosta de parecer que é velha. Diminuir aqui um pouco o vibrance também. Vamos fazer alguns ajustezinhos aqui até encontrar um ponto de equilíbrio. Shadows. Shadows é importante que a gente aumente um pouquinho para não ficar tão escura essa imagem, com contraste tão grande. Os whites, vamos diminuir só um pouquinho, assim como os highlights para não ficar tão estourada. E aqui no detalhe a gente aumenta só um pouquinho o sharpness, que é a nitidez dessa imagem. Só um pouquinho, porque senão ela vai ficar aqui muito agressiva, tá vendo? Fica feio. Só um pouquinho para dar um pouquinho mais de definição. E vamos dar um ok. Olha só a diferença. Tá vendo como tava? Tá vendo como tá agora? Olha só. Que diferença gigantesca que isso dá no seu design. Gigantesca. Feito isso, vamos começar a trabalhar esses detalhes. No fundo, eu vou adicionar outro gradiente, só que agora, aqui nos básicos, vamos colocar aqui preto. Jitter, sempre lembra de marcar essa opção Jitter aqui, tá? Porque daí ele não fica com aquelas linhas ali horrorosas. Consegue enxergar isso? Não sei se dá pra ver. Olha só como tá essas linhas. Quando você marca o Jitter, tá vendo que ele dá uma suavizada? Olha a diferença que dá quando você marca essa opção Jitter. Só essa dica aqui já vale 1000 likes nesse vídeo, então já deixa um like aí para ajudar a gente a alcançar mais profissionais de design. Marca a opção Jitter, vamos dar aqui um radial, reverse e vamos aumentar para deixar bem suavezinho, dá um ok. Por quê? A gente vai mudar aqui o modo de mesclagem para, vamos colocar aqui no Hard Light e vamos dar uma opacidade de 50. Aperta a tecla 5, ele já vai dar um 50 ali automático. Olha só como já dá diferença também no design. Vamos colocar uma textura nesse fundo, porque tá feio.
Tá chapadão isso aqui, né? Não é isso que a gente gosta de fazer. Olha só uma dica bem interessante que eu gosto de usar bastante. Quando você tiver na dúvida, tiver sem ideias sobre qual textura usar no fundo, manda um texture direto no Google e vai olhando. Aquilo que você achar que casa bem, você usa. Esse aqui, por exemplo, Halftone Paper, eu não tenho certeza, acho que pode ser que fique horrível, mas eu vou testar, porque eu achei interessante e pode ser que fique legal. Olha só, aqui a gente coloca um Multiply e coloca bem suave, tá vendo? Ficou horrível, ficou uma bosta, mas eu testei, eu vi que não ficou bom. Não tem como eu saber se vai ficar bom ou não sem antes eu testar. Então continua procurando até você encontrar uma. Pode ser um blonde, copia aqui, cola, vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, a gente tira, coloca aqui só um 3. Olha só, suavezinho. Depois disso aqui, o que a gente vai fazer? Vai adicionar um ruído também. Clica aqui, adiciona um Solid na cor branca, Filter, Noise, Add Noise, converte para Smart Object. Não quero monocromático, eu quero colorido. Você tem a opção Gaussiano e Uniforme. Essa é a diferença entre um e o outro. Eu prefiro o Uniforme, que ele é um pouquinho mais suave. Vamos colocar aqui 50 e vamos dar um OK. E mudar o modo de mesclagem para Multiply. Tá vendo que ele ficou agressivíssimo e horroroso? Vamos diminuir até encontrar um ponto que seja bem suave. E no 20 já tá legal. Monocromático não tá legal, vamos manter esse aqui mesmo colorido. A princípio o fundo tá pronto, é isso que eu quero. Vamos trabalhar o que agora? A estrutura e os detalhes. A próxima coisa que a gente vai fazer é simplesmente adicionar uma sombra. Vamos fazer melhor para ficar mais realista ainda. Duplica, adiciona uma sobreposição de cor preta, um filtro de desfoque, mas esse desfoque aqui tá no Blur Gallery, vai ser Tilt Shift. Aí é que vem a sacada genial aqui. A gente vai adicionar aqui dessa forma e vai rotacionar isso aqui desse jeito, porque o desfoque vai vir daqui para cá. Ele tá mais próximo aqui e mais longe aqui. É assim que a gente vai trabalhar esse desfoque. Dá um OK e agora você vai entender por que a gente fez isso. Olha só, Ctrl T, a gente vai mudar isso aqui para cá e isso aqui para cá. Dessa forma aqui. Com a tecla Ctrl pressionada, você consegue ajustar essas pontas de forma individual, se você não sabia disso, tá? E dá um Enter. É assim que você vai fazer, mudando agora para Multiply o modo de mesclagem e diminuindo a opacidade para 3. Ajusta do jeito que você achar melhor, tá? Esse aqui é mais ou menos como eu estou enxergando, de uma forma que vai ficar interessante. Vou voltar aqui porque eu quero que ele fique um pouquinho mais desfocado, essa sombra. Beleza, vai ficar mais ou menos assim. Feito esse detalhezinho. As cores ainda não estão legais, porque esse Feliz Dia das não dá para ler. Não dá para ler esse que tá me incomodando desde o começo. Então a gente precisa ajustar isso aqui de um jeito que fique melhor. Como que a gente consegue resolver esse problema? Da seguinte forma, a gente vai adicionar um Drop Shadow, Multiply, preto, e vai aumentar a distância. Aqui a gente vai deixar em 90, porque tá vindo de cima para baixo, só que não vai deixar agressivo desse jeito. Aumenta o desfoque, aumenta a distância. Vamos duplicar isso aqui, diminuir a distância, diminuir o desfoque, para dar uma suavidadezinha bem bacana em 30, e esse aqui também vai diminuir a opacidade para mais ou menos aqui em 40. Olha só a diferença que isso aqui faz. É bem suave, mas ficou incrível. Dá para adicionar esse mesmo efeito aqui no Mãe. Segura a tecla Alt, clica no FX e joga para baixo. Olha só. Ele já dá um efeito de saindo, de que não está encostado, de que não está chapado. Esse detalhezinho vai fazer muita diferença lá no final, quando o seu design estiver pronto. Até 7 de maio. Esse até 7 de maio tem que ter destaque, porque é importante. Como que a gente vai colocar? Pode ser no marrom? Não, ficou feio. Pode ser no vermelho? Pode, ficou legal. No branco ou no vermelho? Vai ter que ser no vermelho, porque é onde tem ali a cor mais forte, a cor onde está chamando mais atenção. É justamente no ponto mais importante para o cliente, que é o desconto, que é fazer as pessoas irem comprar o produto dele, independente de qual seja a loja, o produto ou o serviço do seu cliente, ok? Agora vamos ajustar esse promoção aqui. Se você tirar, fica fantástico. Se você adicionar, tem que trabalhar. Dá para usar desse jeito, mas eu não estou gostando, sinceramente eu não estou gostando. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos mudar esse promoção, vamos adicionar um contorno branco, outside, pode ser no 2 mesmo. Vamos tirar todo o preenchimento. Aqui em fio você coloca em 0. E agora aumenta esse promoção até ficar com um tamanho bom e a gente vai jogar atrás da imagem para não prejudicar, tá? É só um detalhezinho só para chamar a atenção. Agora vamos trabalhar essa imagem para a gente finalizar essa etapa. Aqui a gente vai adicionar o seguinte, a gente vai clicar 2 vezes, adicionar um Outer Glow branco, não precisa ser de outra cor. O size já tá com um size interessante ali, vamos deixar esse aqui em overlay. O ruído tá com 8, vamos deixar em 5 para não ficar tão agressivo.
agressivo. E a opacidade a gente vai diminuir para 50, para não ficar muito agressivo. Cria uma nova camada, pega um pincel aí, tira toda a dureza dele, aumenta, vamos adicionar um flare para dar um aspecto mais interessante aqui, ó. Aqui e aqui. Só que não vai ficar assim, é lógico, você vai clicar com a tecla, vai segurar a tecla Alt e aqui, ó, na divisão entre as camadas você vai adicionar desse jeito aqui. Olha só, ele vai dar um efeito aí de brilho nessa imagem. É bem suave, ainda assim ele tá um pouco agressivo, vamos diminuir para opacidade 70. É só um efeitozinho que não pode ficar exagerado. Ainda tá faltando alguma coisa nesse design que tá me incomodando. Tá faltando aquele detalhezinho, aquele efeitozinho que deixa profissional. É isso que tá faltando. Não sei, tá faltando alguma coisa aqui. Vamos descobrir. Já sei. O que quase todas as mães mais gostam? Plantas. É isso que tá faltando aqui, porque tá muito rosa e tá faltando uma cor de apoio. Tenho quase certeza que a sua mãe também gosta de plantas. Se ela gosta, comenta aqui. É isso que tá faltando. Vamos encontrar então algumas plantas para colocar nesse design e deixar ele com uma cara mais profissional. Acho que é isso, né? Tem duas rosas e duas plantas. Acho que já dá para fazer uma combinação legal aqui. Converter Smart Object todas as imagens para a gente poder remover o fundo. Beleza, todas as plantas sem fundo. Agora a gente vai trabalhar isso aqui de um jeito a deixar uma cara mais profissional. A gente vai criar um efeito e agora eu esqueci do nome, mas a gente vai adicionar todas essas imagens aqui atrás da palavra mãe. Se você lembrar qual é o nome desse efeito aqui, me fala aí nos comentários, porque eu realmente esqueci agora. Devo lembrar depois e talvez eu deixe aí nos comentários ou na descrição, mas agora eu realmente esqueci qual é o nome desse efeito. Vamos adicionando aqui em vários pontos que sejam interessantes. Isso aqui é só uma das opções, tá? Ainda tem mais coisa pra gente fazer aqui. Tem que ser de um jeito que fique sutil também. Não adianta colocar um monte de planta aí e deixar agressivo esse design, tá? Tem que ser sutil. Tem que ser só um detalhezinho para enriquecer o material e não para empobrecer. Agora o próximo é esse aqui. Essas folhas aqui também, para dar um destaquezinho. Olha só como já tá ficando esse negócio aqui. Design tem que ser criação de uma forma bem tranquila. Senão você espana, você começa a ficar irritado porque as coisas não estão dando certo. E aí vem o tal do que esse monte de gente chama de bloqueio criativo, que na minha opinião não existe, tá? Bloqueio criativo nada mais é do que uma desculpa para você não criar ou não fazer aquilo que você precisa fazer. Isso é bloqueio criativo. Vamos lá, tá faltando só mais um detalhezinho. Tá ficando agressivo? Tá ficando exagerado? Tá, mas a gente já vai ajustar isso. Eu tenho certeza que a sua mãe adora uma planta também. E agora vamos adicionar umas rosas aí também, porque toda mãe gosta de rosa, né? Tem que ser só detalhezinho, tá? Não pode ser exagerado, porque senão fica feio. Você coloca muita informação, o seu design fica sobrecarregado e começa a ficar feio. Olha só, era esse o detalhe que estava faltando. Vamos ver o que dá para fazer para não ficar tão exagerado aqui. Essa planta aqui, ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero jogar ela para cima e quero sobrepor algumas partes dela. Como que eu vou fazer isso? Joga para cima do texto, não apaga a que está por baixo, tá? Aqui a gente vai mascarar toda essa parte. Também não pode ser exagerado, tá? Olha só por que você não pode apagar o que está embaixo. Aqui vamos adicionar uma sombra bem leve, bem suave, não tão distante, tem que ser mais próxima porque ela está bem próxima ali. Esse detalhe é importante, ele tem que estar ali. O que mais? Tá ficando exagerado? O que você acha? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Quero pegar essa rosa aqui agora, jogar ela para cima também e fazer a mesma coisa. Isso tem que ser bem com cuidado para não deixar exagerado. Isso aqui não deu não, né? Ficou feio. Tem que ser só um detalhezinho assim, ó, desse jeito aqui. Aí daria. Então para isso a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que selecionar esse aqui e mover ao mesmo tempo os dois, ó. Acho que não precisa exagerar mais do que isso, tá? Assim já tá exagerado e já tá me incomodando. Do jeito que tá aqui, tá legal, tá um pouco sobrecarregado, sim, eu sei disso, mas tá legal. Olha só, dá para entender, você consegue ler o que tá escrito ali. Esse era o detalhezinho que tava faltando pra gente poder concluir esse design. Outra coisa que é importante também é adicionar uma sombra nessas folhas, nessas flores e nessas folhas, porque elas também não estão encostadas no fundo. Agora, para concluir o nosso tutorial, o que falta? Mudar as imagens que a gente já tinha definido aqui no começo. Essa aqui é uma das imagens que falta a gente ajustar. Adiciona a máscara, faz a mesma coisa, olha só. Adiciona nessa máscara um gradiente aqui. Os ajustes dessa imagem também você precisa fazer.
e olha só a diferença que faz. Um pequeno ajuste na sua imagem. Para esse design aqui das flores, essa imagem não combina. Ou melhor dizendo, para essa imagem, essas flores aqui não combinam. Então tem que ter atenção a isso também. Se você for usar esse tipo de design para algum pet shop, no caso, não utilize essas flores aqui porque não combina, fica feio. Tem que tirar. Para ajustar isso aqui, olha só, tem que baixar e tenho que adicionar também o flare. Já adiciona aqui, diminui o hardness, aumenta, olha só, aqui, um pouquinho aqui. É um detalhezinho sutil também, mas que faz diferença lá no final. Outra coisa que ficou faltando aqui que a gente adicionou nessa imagem é o glow. Esse glow a gente pode fazer o seguinte, pode jogar ele para o grupo inteiro. Todas as imagens que você jogar dentro, automaticamente vai pegar isso aqui. Só que você tem que tirar essa elipse, porque senão ela também vai receber esse glow. E não é isso que a gente quer. Põe ela para fora. A outra imagem é essa daqui. Essa daqui sim a gente precisa fazer um ajuste imenso nas cores, porque tá horrível. E agora sim a gente precisa ir lá no Camera Raw e olha só. Tem que diminuir aqui. Shadows tem que aumentar. Tá extremamente escura essa imagem. Posição também a gente vai ter que aumentar um pouco. Diminui um pouco a textura. Aumenta um pouco a claridade. Não muito. Vibrance tem que diminuir um pouquinho. Olha só que já está melhorando, mas ainda assim ela vai ficar amarelada. Porque se você diminuir aqui, fica muito exagerado. Vamos deixar assim por enquanto. Essa imagem não vai dar para trabalhar tanto ela a ponto de ficar boa, mas já melhorou. Tá vendo? Ainda precisa de um pouco mais de claridade, está muito escura. Como que a gente faz isso? Aumentando aqui a exposição, os shadows. Shadows não dá para aumentar tanto, porque senão ele fica estourado, tá vendo? Já melhorou. Essa imagem já combina com essas folhas aqui, com essas flores. Olha só que qualquer uma das imagens, ela casa perfeitamente. O que ficou faltando só aqui é o flare. Basicamente, o nosso design está pronto. Tem muita coisa que dá para fazer aqui ainda, mas como o nosso tutorial já está muito longo, eu não vou prolongar nesses detalhes. Esse design aqui em si já dá para você utilizar sem dúvida nenhuma. Uma das coisas que ainda está me incomodando é que está pesado essa parte aqui. Está criando um desequilíbrio no design, porque está leve na parte de cima e está pesado aqui, justamente por causa desses efeitos no texto das mães. Uma forma de você resolver isso, muito simples, é assim, diminuindo um pouco a intensidade da imagem por trás do texto. Não muito, porque se você diminuir muito, ele vai ficar feio. Então tem que ser mais ou menos assim, sutil, em qualquer uma das imagens. Eu, a princípio, gosto mais dessa, porque combina mais com esse efeito das flores que a gente colocou aqui embaixo, do que as outras. Mas você pode usar qualquer uma delas. No lugar aqui das flores, no caso do Pet Shop, você pode usar os brinquedos de cachorro, por exemplo, para voltar toda a atenção, no caso, para o Pet Shop, tá? Inclusive, eu aconselho que você altere essas cores para poder trabalhar no caso do Pet Shop. Eu não utilizaria o rosa, utilizaria já esse bege aqui, mais ou menos dessa forma, caso você queira. Olha só, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui nessa elipse, eu esqueci de mudar o modo de mesclagem, tá? Vamos mudar esse modo de mesclagem aqui para overlay. Olha só, isso aqui é uma opção que você pode fazer se você quiser criar essa repetição de promoção, justamente para criar um certo impacto visual, tá? Pode inclusive diminuindo as opacidades aqui. Pronto, é só mais um detalhezinho que pode até ser ignorado isso aqui, porque não vai fazer muita diferença se você não colocar. Mas é uma opção. O restante das informações são colocadas no texto que vai em cima do post ou embaixo do post, dependendo de onde você vai publicar isso. Então não precisa se preocupar com as informações de contato para esse tipo de post, para esse tipo de design comemorativo, ok? O foco maior é trazer o resultado para o seu cliente. Esse é o foco principal. Agora, para finalizar esse post, simplesmente Ctrl Alt Shift S. Para quê? Para exportar para a web. Não se esqueça de colocar em PNG. Não precisa de transparência, porque não tem transparência. Mantenha aqui as informações. Converte to sRGB se você quiser. Se você não quiser, não precisa marcar essa opção. Mas é uma opção para deixar com cores mais vivas lá na sua publicação. Se eu te ajudei e você curtiu esse tutorial, comenta aqui qual o próximo tutorial de design que você quer que eu traga. Me desafie. Pode ser o mais absurdo que você imaginar. Se eu ver que tem ideias engraçadas, bizarras, interessantes ou desafiadoras, eu vou criar um quadro aqui no canal chamado Design Absurdo. Me desafie, vai lá, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alto.